Eu gostaria de saudar os queridos irmãos com a graça e a paz de Cristo, nesse domingo em que nós somos gratos pelo dia que o Senhor nos concedeu para honrá-lo, glorificá-lo, e também a oportunidade que eu tenho de estar com os jovens da nossa IBNA, e mais uma vez, através da nossa EBD, e aí eu não me canso de parafrasear o nosso irmão Esteval, quando mesmo afirma que a EBD é a melhor escola do mundo, e eu assino embaixo. Então, irmão, nós iremos mais uma vez estudar e refletir sobre a palavra de Deus. E dessa vez nós teremos como tema principal a importância do fruto do Espírito. O versículo-chave separado para hoje, nós encontramos no livro de Gálatas, no seu capítulo 5, versículo 22, que eu vou passar agora para vocês, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Em outras versões a gente pode encontrar assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e tem domínio próprio. Após a leitura, meus irmãos, desse versículo, eu queria trazer 3 pontos para que a gente pudesse fazer uma reflexão acerca desse tema. Né? O primeiro ponto diz assim: se a sua vontade verdadeira for possuir as virtudes relacionadas ao versículo em destaque, então pode ter certeza de que o Espírito Santo está guiando seus passos. Ponto 2 da nossa reflexão. Ao mesmo tempo, tenha cuidado para não confundir os seus sentimentos subjetivos com a liderança do Espírito. Ser dirigido pelo Espírito Santo desperta o desejo de ouvir, a disposição imediata de obedecer à palavra de Deus e a sensibilidade de discernir entre os seus sentimentos e a inspiração divina. Ponto 3. Viva cada um de seus dias sob o controle e a orientação do Espírito Santo, pois assim as palavras de Cristo, eles estarão em sua mente, o amor de Deus por trás de seus atos e o poder de Cristo o ajudará a dominar seus desejos egoístas. Então assim eu encerro esse primeiro ponto da reflexão e eu gostaria de destacar algumas palavras em cima do que eu passei para vocês. Palavras do tipo vontade, certeza, guiando, cuidado, sentimentos, dirigido, desejo, disposição, obedecer, sensibilidade, discernir, controle, orientação, dominar. Ao todo são 14 palavras que ele nos ensina quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Nós percebemos todas as nossas atitudes acerca disso que eu acabei de ler para vocês. Antes de continuarmos no aprofundamento da reflexão sobre esse versículo, é importante fazer para vocês, ou trazer uma síntese do livro de Gálatas, para que possamos conhecer o contexto sobre o momento ou período em que foi descrito esse versículo. O livro de Gálatas ele representa o nosso alvará para a liberdade cristã. Nessa tão profunda carta, Paulo proclama a realidade de nossa liberdade em Cristo, onde estamos livres da lei e do poder do pecado, e para servir ao nosso Senhor, que é vivo e presente. Especificamente, o apóstolo buscava refutar os judaizantes, que na época ensinavam os crentes gentios que deveriam obedecer à lei judaica a fim de se salvarem, e ao mesmo tempo conclamar os cristãos à fé e à liberdade que há em Cristo. Como nós estamos no capítulo 5, versículo 22, eu gostaria de ratificar que do capítulo 5 até o último capítulo, que é o 6, no seu último versículo, essa parte do livro de Gálatas ele trata especificamente da liberdade do Evangelho, na qual nós adquirimos quando tornamos cristãos pela obra do Espírito Santo. Ele nos traz uma nova vida. Até mesmo a nossa fé é uma dádiva concedida por Ele. O Espírito Santo ele instrui, ele orienta,
Ele dirige e ele nos dá poder. Ele nos liberta da escravidão aos desejos pecaminosos e desperta em nós amor, alegria, paz e muitas outras mudanças maravilhosas. Entendido esse contexto em que se encontrava o livro de Gálatas na época, escrito pelo apóstolo Paulo, eu queria falar mais sobre o capítulo 5, a partir do versículo 16 até o versículo 23, porque há aparentemente dois contrastes. Um ele fala das obras da carne e outro ele fala do fruto do Espírito. E aí me permita trazer para os irmãos um pouco desse contraste. Né? Primeiro, eu gostaria de dizer que a obra da carne, ou as obras da carne, que ele está no versículo 19, eu posso afirmar aos irmãos que nós mesmos produzimos essas obras. Agora, por quê? Porque são resultados da nossa natureza pecaminosa, das inclinações do nosso corpo, o nosso coração inclinado para o mal. E são obras oriundas desse próprio coração. E aí eu trago duas referências que podem fundamentar bem o que eu acabei de falar para vocês. Primeiro no livro de Salmo, capítulo 33, versículo 15, onde o próprio Deus ele diz assim: Ele que forma o coração de todos, homens, se referindo aos homens, que conhece tudo o que fazem, todas as suas obras. Então Deus ele é que nos dá o coração, ele que forma no coração, e acima de tudo ele já conhece o que o nosso coração é capaz de fazer. E o outro salmo, que é o 51, no seu versículo 10, onde o rei Davi ele acabara de cometer um adultério com Batseba, e aí ele reconhece esse pecado, e aí eu posso afirmar para vocês que o adultério ele é obra da carne, e assim ele clama ao Senhor por um coração puro. O versículo diz assim: Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então o próprio Deus que te dá o coração, e conhece as coisas do teu coração, e conhece os resultados do que teu coração é capaz de fazer, ao mesmo tempo ele purifica e nos reconhece como pecador e nos dá a oportunidade de purificar o nosso coração. Então as obras da carne, elas são frutos, elas são resultados, são produzidos por nós, mas desse laboratório chamado coração, onde produz todas essas obras. Em contraste a isso, nós temos o fruto do Espírito, que não é uma obra nossa. Ao contrário dessas obras da carne, volto a falar para vocês, não é o resultado do que somos ou fazemos, mas é uma operação sobrenatural e extraordinária do próprio Espírito Santo em nós. É uma obra única do Espírito Santo, daí nós chamarmos de o fruto do Espírito, porque o Espírito ele é único. E aí eu queria fazer com vocês uma analogia simbólica, trazendo aqui um fruto. Né? Esse fruto é uma tangerina, então ele é único, não existe uma outra tangerina semelhante a essa, ela é única. E quando você abre a tangerina, você vai perceber que ela é composta por gomos, e assim nós chamamos as partes internas desse fruto, né? Os gomos da tangerina. Fazendo analogia ao espírito, é único, e o fruto desse espírito são esses gomos que nós chamamos deles de virtudes. E as virtudes desse fruto, que é o Espírito Santo, nós poderemos novamente dizer para vocês que é o amor, é a alegria, é a paz, é a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, o domínio próprio. E são o que é que na verdade significa então essas virtudes, né? São subprodutos de viver para Deus. Mas aí eu tive um cuidado também de trazer um significado, onde eu pude tirar isso do dicionário, para que a gente possa aprofundar o conhecimento sobre virtude. Né? Então, virtude é uma qualidade moral, é um atributo positivo de um indivíduo, é a disposição de um indivíduo praticar o bem, e não é apenas uma característica, mas trata-se de uma verdadeira inclinação. Então, virtudes são todos os hábitos constantes que levam o homem para o caminho do bem. Mas aí vem uma outra pergunta, né? Será que eu posso ter uma virtude e não ter a outra?
Se eu for pegar o entendimento do apóstolo Paulo, através do que ele escreveu no livro de Gálatas, não. Mas por quê? Porque o Espírito Santo, a todo instante, ele busca produzir certos traços do caráter que somente são encontrados na natureza de Cristo. E como Cristo não é incompleto, como Cristo sempre é 100%, e eu busco a semelhança de Cristo, então é por isso que, certamente, eu não posso ter uma virtude e não ter a outra. Ok? Então, é como se os subprodutos do seu controle sobre a nossa vida, que são essas virtudes. Né? E sem isso, a gente não vai conseguir obter nada e tampouco se tentarmos obter alguma coisa sem a ajuda desse próprio Espírito. Em resumo, se quisermos que o fruto do Espírito cresça em nós, devemos unir a nossa vida a dele, Jesus Cristo. Eu trago uma referência no livro de João, no seu capítulo 5, versículo 4 e 5, que diz assim, o 4, estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora, irmãos, o que é que promove cada uma virtude do fruto do Espírito? Vamos lá. Primeiro, o amor. O amor é a fonte que dá origem às outras virtudes do fruto do Espírito, bem como a fonte de toda a espiritualidade. A alegria, ela se manifesta de forma permanente no cristão, independentemente das circunstâncias, por causa do bem-estar espiritual, fruto de uma relação com Deus e da certeza da salvação em Cristo Jesus. A paz se traduz por uma tranquilidade interior na alma do homem, independentemente das circunstâncias externas, porque o homem, ao se arrepender, recebendo o perdão dos pecados, ele se transforma, produzindo um caráter segundo a imagem de Cristo, que promove a paz com Deus e uma confiança no Senhor. Longanimidade significa a superação de nossas fragilidades emotivas, as provocações alheias, bem como a nossa capacidade de suportar as adversidades, aflições e tribulações de forma paciente, sem desespero e murmurações. Benignidade se traduz pelo comportamento do crente em ser gentil para com o próximo, com um temperamento brando, hospitaleiro, despertando no próximo o desejo sincero de manter uma relação de companheirismo. A bondade é a benignidade em ação, pois uma pessoa é bondosa quando em seu coração se predispõe efetivamente a ajudar o próximo com as ações segundo as necessidades demandadas. Fidelidade consiste de plena confiança do cristão em Cristo, embasado numa relação continuada e de experiência entre o Cristo e o cristão. Mansidão é traduzida no homem pela inexistência de maldade em seu coração, com a abundância de longanimidade e benignidade em seu comportamento, vivendo em submissão a Deus. Domínio próprio é estabelecido ao homem quando este consegue de forma bem-sucedida ter um autocontrole e uma autodisciplina, para que não haja segundo os seus desejos carnais, mas sim sob o domínio do Espírito Santo, rejeitando o pecado. O fruto do Espírito que trabalha em nós é um processo que inicia com a santificação. E o que é santificação? É esse processo que nos torna cada vez mais semelhante a Jesus Cristo, através da obra do Espírito. Isso a gente pode perceber em Romanos capítulo 15, versículo 16, quando ele diz assim: que eu seja ministro de Cristo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta aos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Então, um processo que ele pode iniciar pela santificação, assim eu entendo, até nós alcançarmos a glorificação, que é o estado final do cristão, né? Depois de morrer e nos tornaremos semelhante a Cristo. Está escrito em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é,
o veremos. Então, irmãos, o que é que eu posso afirmar a vocês segundo a palavra de Deus? E a palavra que está em Romanos é uma outra referência que eu trago. No capítulo 8, versículos 5, 6 e 8. Ele diz assim, a afirmação que eu trago para vocês. Os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Para finalizar, irmãos, o estudo de hoje, em cima desse versículo tão poderoso, eu afirmo novamente que diante da palavra de Deus que foi declarada agora, que o Senhor nosso Deus ele está interessado em cada área de nossa vida, não apenas em nosso lado espiritual. Como nós vivemos pelo poder do Espírito Santo, devemos submeter cada aspecto da nossa vida a Deus. E os aspectos são emocional, físico, social, intelectual e vocacional. Que Deus abençoe a cada um de vocês e eu agradeço pela presença mais uma vez. Amém.